Urgente necessidade do homem agônico do século 21. Quando eu construí aqui esse título, eu queria colocar em relevo algumas questões, Queria falar de uma certa urgência. Quando se diz a urgente necessidade do homem agônico, nós temos primeiramente a ideia de que existe algo imediato de que nós precisamos. Ou seja, nós não podemos mais ignorar o fato de que o homem de todos os tempos, não somente o homem do século 21, mas o homem de todos os tempos, desde o Éden, daqui a pouco eu traçarei um panorama da história da humanidade, em breves palavras para os irmãos, mas o fato é que o homem carrega no seu coração uma grande angústia. O homem, ele está completamente perplexo diante da fatalidade ou das fatalidades da vida, próprias da existência, uma existência temporal, que cerca o homem com toda sorte de angústias, de problemas, de tristezas, de medos. E esse homem, ele tem essa necessidade urgente de que nós falaremos hoje. Quero apresentar, se possível, 3 pontos que julgo serem essenciais para amenizar no homem essa dor, para conter essa angústia e tornar o homem transitório, minimamente planificado. Se não puder resolver todos os dilemas da existência humana, que você tenha paz no seu coração. Não espere que nós iremos propor aqui uma solução como as muitas ideologias se propõem a fazer. Surge uma ideologia dizendo que se fizer deste modo, se acabar a divisão de classes, de castas e etc., se colocar esse presidente, se tirar aquele, se inverter, se mudar a economia, se fizer isso ou aquilo outro, vamos viver num mar de rosas, num mundo edênico. Não, isso não é verdade. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E eu pergunto, como ter bom ânimo? Como ter bom ânimo? Como encontrar forças? De onde extrair a força para se viver num mundo tão conturbado como este que nós vivemos? É porque a nossa impressão que temos do mundo é aquela que nós deduzimos do que vemos. A Jane, minha esposa, tem um costume, eventualmente, de estarmos andando em algum lugar, na rua, no shopping, na feira, e ela olha as pessoas, ela fala assim: interessante, cada um tem a sua vida, Ou seja, cada um indo para o seu lugar, para a sua casa, para o seu trabalho, para o seu compromisso, para o seu encontro. E nós não sabemos nada das pessoas, senão isso que nós vemos aparentemente: pessoas que sobem uma rua, ou que descem a rua, que entram no ônibus, que tomam um Uber, que saem no seu carro, e não sabemos exatamente. Mas o que nós podemos presumir, não somente pela Escritura, mas cada qual pela sua própria experiência, é que a humanidade está doente, a humanidade está perdida, a humanidade está angustiada. Para quem não sabe o que é agônico, porque eu fui questionado sobre o agônico, a urgente necessidade do homem agônico é o homem que está em agonia, é o homem que está angustiado, é o homem que está perplexo. E por que o homem do século 21? Ora, porque a nossa era é a era na qual nós estamos vivendo, e a era nossa que nos traz as nossas perplexidades, os nossos temores. Isso porque em todo tempo houve o homem agônico, o homem desesperado, o homem perplexo. Porém, em cada época tem as suas próprias perplexidades. Cada época traz, usando aqui as palavras de Jesus, traz o seu próprio mal, Mas, na verdade, a condição humana é uma só. Falamos essa noite de um mesmo e único homem que vive o mesmo drama existencial e que só muda a experiência das formas como esse mal se apresenta na curva do devir humano.
Ou seja, quem sabe daqui a alguns anos, se nós ainda estivermos aqui, poderemos perceber que as angústias daquele tempo podem ser outras, não é? Mas por isso queremos dirigir a nossa palavra especificamente ao homem agônico do nosso século,